Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição Quinta-feira, meu povo. Tem como tema o Messias será morto. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pega essa lição, pega a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. Ó, eu quero convidar você mais uma vez a você se inscrever no canal, a você ativar o sininho, a você comentar, a compartilhar, porque tudo isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas para Cristo. Como eu estava dizendo, quinta-feira tem como tema o Messias será morto. Hoje vai ser uma sequência direta de tudo que nós vimos essa semana, mas mais precisamente sobre a lição de terça-feira, porque eu mostrei um infográfico para você, lembra? Então, se você perdeu a lição de terça-feira, tô deixando um card aqui em cima, vai lá, veja a lição de terça, assista lá, depois você volta para a lição de hoje, maravilha? Então, como nós vimos lá no infográfico de terça-feira, eu mostrei para vocês uma tabela, um infográfico mostrando as 2.300 tardes e manhãs, os 490 dias, depois eu separei aqueles dias em semanas, né? Então 7 semanas, 62 semanas, depois mais uma semana. Eu quero novamente me focar nessa última semana que apresenta dentro dos 490 dias. Até quero ler com vocês de novo o texto lá de Daniel, capítulo 9, do verso 25 até o verso 27. E aqui o texto diz assim, ó: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E seu fim será no dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. Virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então aqui nós temos esses aspectos da última semana. Você percebeu que esse texto cita bastante o que acontece na última semana? Então, após as 69 semanas, viria o ungido. Quem é o ungido? É Cristo Jesus. Mas qual que é a ação marcada pela unção de Cristo? É o momento que ele é batizado. No momento que Jesus é batizado, lembra? Jesus sai das águas e o Espírito Santo vem como pomba sobre ele. Então naquele momento ele foi ungido pelo Espírito Santo. Por isso que o termo aqui é ungido, dando uma referência a como acontecia no Antigo Testamento com a unção dos reis. Os reis eles eram ungidos com azeite na cabeça, para mostrar que o Espírito Santo estava habitando neles também. Então, esta era a mesma ação aqui. Então, quando Cristo foi batizado, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Então, usando o mesmo conceito de dia equivalente a um ano, seriam 7 anos do momento da unção de Cristo até acabar essa semana, acabar a profecia das 490 anos, tá bom? E o que aconteceu? 7 anos, então Cristo foi batizado no ano 27, e na teoria o seu ministério seria até o ano 34. Porém, o texto diz o quê? Que na metade da semana o ungido seria morto. Ou seja, na metade da semana Cristo morreu. Com 3 anos e meio de ministério, Cristo foi morto na cruz pelos seus e pelos meus pecados. E o que acabou no ano 34 foi o apedrejamento de Estevão, onde encerrou a profecia das 490 dias. E por que eu estou frisando este aspecto dessa semaninha para vocês? Porque perceba que a ação de Cristo vir à terra, de ser ungido e de ser morto, já estava escrito na Bíblia no Antigo Testamento. E é sempre importante frisar isso. O sacrifício de Cristo havia sido mostrado no Antigo Testamento por vários e vários profetas. Isaías havia apresentado, Daniel apresenta, o próprio Gênesis, lá no capítulo 3, verso 15, reforça essa ideia sobre o sacrifício de Cristo Jesus. Então é importante nós citarmos que Antigo Testamento e Novo Testamento apresentam a mesma ideia da cruz, a mesma mensagem de Cristo. O que muda é que no Antigo Testamento aponta para o Cristo que viria, para o Messias que viria para salvar a humanidade. E no Novo Testamento aponta para o Cristo que veio e para o Cristo que irá voltar mais uma vez para levar os salvos e acabar com o pecado. Mas Antigo Testamento e Novo Testamento apresentam a mesma mensagem. Mas uma coisa interessante é que no momento onde Cristo morre, na metade da semana, com 3 anos e meio de ministério, tem uma situação que o texto apresenta, que ele fala
que ele faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O que é o sacrifício e a oferta de manjares? Lembra que no santuário, quando as pessoas erravam, eu falei com vocês um pouquinho isso ontem, então se você não viu o comentário de ontem também, deixa o card aqui, tô deixando o card aqui em cima para você assistir. Quando o pecador ele errava, ele fazia o quê? Ele tinha um animalzinho, ele tinha um cordeiro, ele sacrificava o cordeiro para que o seu pecado fosse perdoado. Mas quando Cristo morreu na cruz, essa situação foi cumprida dentro do santuário. Ou seja, não era mais necessário o sacrifício de animais. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo tinha se sacrificado pela humanidade, para salvar a humanidade. Por isso, quando Cristo morre, o véu do santo para o santíssimo, o véu do santuário, se rasga de cima a baixo, mostrando que não foi um ser humano que rasgou, mas o próprio Deus dizendo, gente, acabou. Isso aqui, esse sacrifício que vocês fazem, essa ideia apresentada no santuário, desta parte que apresentava o sacrifício do Messias, se cumpriu. Então, é importante frisar isso, que hoje nós não sacrificamos porque Cristo morreu em nosso favor. Cristo, o Cordeiro perfeito, foi sacrificado para cumprir aquilo que o santuário apresentava sobre ele, sobre o sacrifício do Cordeiro. Então é importante frisar isso, que no momento aonde Cristo morre, ele cumpriu a lei do santuário. Não cumpriu toda a lei porque, lembre-se, ainda estamos passando pelo período da purificação do santuário. Mas aquilo que apresentava, parte do que apresentava sobre o sacrifício de Cristo, o sacrifício do Cordeiro, isso sim foi cumprido. E uma coisa mais interessante quando nós falamos sobre isso é um outro aspecto, que o sacrifício de Cristo se deu exatamente na Páscoa. Porque lembre-se, na Páscoa os judeus sacrificavam um cordeiro. Então, quando Cristo foi sacrificado, ele foi sacrificado cumprindo fielmente a lei do santuário. Ele se separou ali no domingo, ficou de resguardo. Na quinta-feira ele comeu, ele foi preso, né, na sexta-feira, ali na quinta para sexta, né, na madrugada. Ele foi preso, ele foi morto e para cumprir exatamente o que se citava sobre o santuário, sobre ele, sobre a festa da Páscoa. Então isso é interessantíssimo, quando nós nos aprofundamos na Bíblia, nós aprofundamos na mensagem apresentada, eu vejo que não existe condições de eu não acreditar na Bíblia. Quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais eu vejo quão maravilhoso ele é e o quão insignificante eu sou, nesse sentido de, cara, eu sou pecador e Cristo, Deus, morreu por mim. E isso é maravilhoso. Eu não mereço o sacrifício de Cristo, mas mesmo assim ele se sacrificou por mim, mesmo assim ele cumpriu a lei. Por isso que é importante a frase de Cristo lá na cruz, está consumado. Ele estava cumprindo a lei, ele estava executando aquilo que ele havia previsto, aquilo que ele havia predito, aquilo que ele havia falado para os profetas, que ele faria, ele cumpriu. Então isso é maravilhoso, porque graças a esta fé de Cristo, graças à vitória de Cristo, nós somos vencedores hoje. E graças a esta visão de Daniel, hoje nós podemos entender melhor todo este aspecto da história, para comprovar mais uma vez que Deus tem o controle total de todas as coisas. E quando eu olho para trás e eu vejo que tudo isso se cumpriu, por que a volta de Cristo não iria se cumprir? Por que o retorno glorioso de Cristo nas nuvens do céu, vindo buscar os salvos, não iria se cumprir? Eu olho para trás, eu reforço a minha fé de que Cristo sim virá em poder e grande glória, assim como ele prometeu, para buscar todos os salvos para passar a eternidade ao lado dele. E eu espero que você tenha essa mesma certeza a estudar essa semana essas profecias de Daniel, para reforçar a fé que tem dentro de você, porque Cristo está voltando, aquele que vem virá e não tardará. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia, obrigado, Pai, por esse estudo de hoje, Pai, onde nós nos aprofundamos ali um pouquinho mais nesta profecia dos 490 dias, Pai. Entendemos que o Senhor já havia mostrado mais de uma vez que o Cristo viria, ungido, e que ele morreria pelos nossos pecados, Pai. Muito obrigado por esse sacrifício, muito obrigado por esta ação de Cristo, Pai, pois através dela nós temos a chance de sermos salvos. Através dela, a graça está disponível a nós, Pai. Trabalhe em nós, Pai. Derrame sua sabedoria para que possamos entender que Antigo e Novo Testamento apresentam a Cristo, Pai. Para que possamos entender que, da mesma forma que o Senhor prometeu e cumpriu tudo até este momento,
claro que o Senhor irá cumprir o final de toda a história da humanidade, Pai. O teu glorioso retorno em poder e grande glória para acabar com o pecado do mundo, Pai. Muito obrigado por isso, porque nós somos falhos e pecadores, Pai. Nós não merecemos o teu perdão, nós não merecemos a tua graça, mas mesmo assim o Senhor disponibiliza a nós, Pai. Muito obrigado, porque através disso nós poderemos ser salvos, Pai. Através disso poderemos passar a eternidade ao teu lado, desde que hoje nós aceitemos a tua graça e vivamos de acordo com ela, Pai. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição saem de domingo a sexta-feira, tá bom? E aos sábados, quinzenalmente, eu trago uma meditação para o seu coração. Então, se inscreve no canal e ativa o sininho para você sempre receber as notificações, maravilha? Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui, ó, nessa playlist da Lição dos Jovens e nessa outra playlist das meditações que eu faço aos sábados com vocês. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!